Agradecer aos pastores por abrir essa porta, essa oportunidade. Nesse tempo, irmãos, que é bem propício, né? Esse mês é o mês da família, né? E hoje é o culto do Ministério de Intercessão, né? Então, o tema que a irmã passou é intercessão gera libertação familiar, né? E nós temos certeza que a busca ao Senhor, como Silas orou aqui, né? Ela gera transformação, gera mudança, ela gera renovo, né? Deus é poderoso. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 21. Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 ao versículo 21. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu gosto sempre de ler o primeiro, os irmãos o segundo, assim até o 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando ligados e inundados em amor, Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse ora na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor. Irmãos, falar de intercessão, a intercessão é um muito mais profundo, né, do que apenas orar por alguém. Não é simplesmente eu chegar aqui, irmã Natália, vou orar pela irmã. É muito mais profundo que isso, né? Trata-se de uma posição espiritual. Eu preciso estar posicionado espiritualmente quando eu intercedo, né? Ou seja, uma posição também relacional, de relação com Deus, e muitas vezes até sacrificial, né? No sentido de renúncias pessoais, para eu orar para a vida de alguém, para eu colocar a vida de alguém, né? Elevar a necessidade de alguém diante do nosso Deus poderoso. Não é uma oração simplória, uma oração genérica, mas é uma oração direcionada, né? É uma oração intencional, uma oração perseverante. E nas Escrituras, a intercessão, ela tem o sentido de intervir, mediar, aproximar-se com ousadia, suplicar em favor de alguém, ou seja, é aproximação com Deus, em favor de outros. Eu me aproximo de Deus, mas em favor de outras pessoas. E o maior modelo que nós temos de intercessor é nosso Jesus, é Jesus Cristo, né? A Bíblia apresenta Jesus como o intercessor perfeito. Hebreus 7,25, ele vive sempre para interceder por eles, né? Quando aquele texto fala de Cristo, sacerdote único e perfeito, né? O versículo 25 fala, ele vive sempre para interceder por eles, ou seja, né, por nós, né? O que isso revela? Intercessão não é só algo que fazemos, é algo que Cristo continua fazendo. Não é algo só que eu faço, mas é que Cristo faz através da minha ação, através de mim, mas Cristo continua intercedendo por nós, né? Então Cristo, ele é o intercessor perfeito, Cristo é o intercessor principal, nosso maior modelo, né? Algumas intercessões bíblicas, exemplo de Jó, ele intercedeu por seus filhos, né? Moisés, lá em Êxodo 32, quando o povo pecou, ele intercedeu diante de Deus. Em Abraão, né, intercedeu por Sodoma. A igreja primitiva, né, quando Pedro estava preso, né, lá em Atos 12,
né, Paulo nas cartas como Efésios, como a gente leu aqui, né, é o intercessor pastoral. Então há muitos textos bíblicos de exemplo de pessoas que intercederam, que buscaram, que colocaram suas vidas para buscar em prol de alguém. E como, irmãos, posicionamento espiritual, a intercessão, ela assume a responsabilidade espiritual. Precisamos assumir como posição espiritual responsabilidade espiritual. Representa outros diante de Deus. Também resiste o avanço do mal. É o papel do intercessor. E discerne o espiritual. Então olha que quantas coisas que é necessário, né? Assumir a responsabilidade espiritual, representar outros diante de Deus, resistir o avanço do mal e discernir o espiritual. Como o Silas orou aqui, né? Muitas doenças que não são físicas, mas são espirituais. Quantas questões que não são físicas, mas são espirituais, prisões espirituais, cadeias que precisam ser quebradas, e tudo isso através da intercessão, o modelo que nós temos de Jesus, o nosso maior modelo, nós conseguimos vencer. Lá em Efésios 6,18, fala assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por tantos santos. Como nesse texto, Efésios 6,18, a intercessão ela está ligada à proteção, contra forças invisíveis, aquilo que nós não vemos, às vezes nós não enxergamos visivelmente, quebra de cadeias espirituais e proteção de pessoas e família. E como intercessor, irmãos, nós devemos entender que muitas batalhas, elas não são simplesmente físicas, elas são espirituais. Nós temos um opositor declarado, temos um inimigo das nossas almas, que é um opositor declarado contra as nossas vidas. E devemos entender que na intercessão não é sobre mim, não é sobre você, é sobre os outros. Nós estamos clamando e buscando pelos outros. No caso específico, que nossa família, o nosso lar, é a família de Cristo, a família, a igreja, e ser persistente e ser baseado na vontade de Deus. O intercessor ele precisa ser persistente, porque às vezes você ora uma vez, você busca uma vez, você consagra uma vez, e não é aquele momento, mas Deus vai trabalhando. Precisa ser um ato constante. Deus vai trabalhando a favor e opera segundo o seu querer, a sua vontade, e sempre nós estarmos alinhados à vontade de Deus. Isso é necessário para nós quando estamos intercedendo. A intercessão bíblica nada mais é do que uma participação na obra de Cristo, é uma mediação espiritual em favor dos outros, é uma expressão de amor e de responsabilidade. Essa expressão de amor, irmãos, é tão importante dizer que a gente que intercede, cada um de nós aqui somos chamados para ser intercessores. Não é só o ministério de intercessão, mas cada um servo de Deus que busca o Senhor é um intercessor. E quando a gente fala de expressão de amor, é porque algo até que o pastor Gabriel disse na aula e ficou fixado em minha mente, é que quando o ministério é feito por amor e não por voluntariado, porque o voluntário é quando você pode, você faz quando você pode. Então eu vou orar pelo outro quando eu puder, quando eu lembrar. Mas quando é por amor, é vocacional, não tem tempo, não tem hora, a todo momento você busca por alguém, você coloca sua família, você coloca os irmãos, você está lembrando da igreja, você está buscando, porque é por amor, uma expressão de amor. E é um instrumento de intervenção divina. Intercessão é um instrumento de intervenção divina, porque Deus pode intervir em causas que nós não podemos. Deus pode colocar sua mão onde a nossa mão não alcança. Deus pode fazer onde nós não conseguimos fazer. É uma intervenção divina. E sem, irmãos, intercessão, a fé ela enfraquece e a caminhada se torna instável. Mas com intercessão há sustento espiritual, há perseverança, há crescimento. Então é necessário a igreja do Senhor, a cada um de nós, como indivíduos, como pessoas, como servos de Deus, interceder sempre uns pelos outros, interceder sempre pela nossa família. Interceder é entrar na presença de Deus, carregando alguém no nosso coração. É quando busca o Senhor, quando lembra daquela pessoa, quando coloca aquela pessoa diante de Deus, estou com ela no coração. E não sei se já aconteceu com os irmãos, às vezes você começa a orar e vem uma pessoa do nada
no seu coração, na sua mente. E é Deus despertando para você clamar, para você orar, né? Então, é necessário nós intercedermos uns pelos outros. E a intercessão na igreja, irmãos, a igreja como junção de família, eclésia, né? Como junção de famílias. A igreja ela não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas ela é uma comunidade intercessora. Ela é a junção de famílias, ela sustenta em oração, ela luta espiritualmente, junta. Isso é igreja. E na igreja é onde o povo de Deus se reúne em Cristo. Aqui nós somos uma comunidade espiritual, não apenas uma instituição. Apesar de ser uma instituição, mas não é apenas uma instituição, é um corpo vivo, um organismo vivo, onde cada um tem função. Cada um de nós temos funções na igreja. Apesar de muitas pessoas, mas eu não faço nada, não sei fazer nada. Cada um de nós temos função dentro da igreja. Ou seja, a igreja não é só um prédio, não é só um local, não são só paredes, mas é a família espiritual de Deus. Junto à minha família, com a sua família, com a família do irmão, com a família da irmã. Somos junção de famílias. Somos um corpo e ninguém caminha sozinho. Nós somos sustentados pela oração uns dos outros. Quantas vezes a minha família precisou de oração e os irmãos estiveram intercedendo? Quantas vezes eu nem soube que os irmãos estavam intercedendo para a minha família? Quantas vezes eu intercedi para a família dos irmãos? Então nós precisamos uns dos outros, nós caminhamos uns com os outros, porque aqui é um organismo vivo e nós precisamos uns dos outros. A família, irmãos, é a primeira expressão de igreja. Antes de existir templo, denominação ou estrutura, Deus já trabalhava através da família. Lá em Gênesis, Deus estabeleceu a família como base da sociedade. Em Deuteronômio, a fé era ensinada dentro das casas. No Novo Testamento, a igreja frequentemente se reunia na casa, nas casas. Isso mostra que a família é uma célula original da igreja. Então a família antes de tudo, a denominação da estrutura é a primeira expressão da igreja. Então há uma conexão espiritual entre a igreja e a família. A igreja como família ampliada, a igreja como uma grande família. Há uma conexão espiritual. A igreja acolhe, a igreja corrige, a igreja edifica, e por isso que nós precisamos estar aqui reunidos em coinonia, em comunhão uns com os outros, porque a igreja ela tem esse papel, acolhe, ela corrige, ela edifica, tudo isso através da palavra do Senhor Jesus. Paulo chama os crentes de família de Deus, lá em Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Famílias saudáveis fortalecem a igreja. Famílias são restauradas, cadeias espirituais são quebradas e pessoas são libertas quando a família, igreja, quando a igreja intercede, quando a igreja busca, quando a igreja coloca as famílias nas mãos do Senhor. Não é só lutar sozinho, mas junto à família de Deus. Muitos problemas, irmãos, familiares, eles têm dimensões espirituais, são padrões de pecado, de repetição, são ciclos destrutivos, são feridas emocionais, mas a igreja entra como um lugar de intercessão, como um lugar de busca, como uma cobertura espiritual, um ensino libertador. Esse é o papel da igreja como família. Quero pedir permissão ao pastor Gabriel aqui para compartilhar algo nas nossas aulas, que sempre tem sido edificador, né, pastor? Nossas aulas no seminário, né, Denise? Tem sido sempre edificador, e o pastor Gabriel deu uma matéria passada e que fica na memória da gente e traz, pelo aquilo que a gente vai falar, e a gente lembra que a intercessão da igreja ela coopera com o plano de Deus na vida das pessoas. Ou seja, a palavra de Deus ela apresenta a salvação para nós na justificação, que é o passado, que é a santificação, que é o presente, e a glorificação, que é o futuro. Ou seja, na justificação nós somos salvos do pecado, da culpa do pecado, o veredito
de nós estarmos culpados, nós fomos, pelo sacrifício de Jesus, nós somos libertos. Deus pagou o preço por nós. Isso é a justificação, é algo do passado. Então Deus pagou o preço por nós. A santificação é algo que acontece agora. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, é presente, é o agora, né? Nós somos transformados continuamente. E a glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Aí já é futuro, né? Uma consumação final. E isso tem tudo a ver com a intercessão, porque na justificação, quando nós intercedemos, quando Deus nos libertou, quando nós intercedemos uns pelos outros, essa justificação que Jesus fez por nós, faz com que a palavra do Senhor alcance pessoas que ainda não vieram para os caminhos do Senhor, nossa família, pessoas, quantos da nossa família que ainda não servem do Senhor? Quantos estão afastados, quantos estão perdidos? E na santificação, que é o processo contínuo, né, que é o presente, né, nós intercedemos pelo crescimento espiritual e transformação dessa pessoa. Quando ela é declarada justa diante de Cristo, né, quando ela crê em Cristo, ela é declarada justa. E na glorificação, que é futuro, nós oramos para que ela não desista da fé. Porque não é ser só justa diante de Deus, é um processo de santificação a qual todos nós estamos passando, é no nosso presente. Nós todos, né, o pecado ainda tenta intervir a todo tempo na nossa vida, mas nós estamos sendo santificados por Deus. Nós pecamos, mas é um processo de santificação. Mas também para que nós não desistimos da fé, para que essas pessoas que nós oramos, para que a nossa família, ela não desista da fé. Por isso que é esse processo de salvação, esses três processos: justificação, santificação e glorificação. Olha como que a intercessão tem esse papel também na salvação da vida do indivíduo, da vida da pessoa, no seio familiar. E nosso papel como cristão é sempre interceder pelos nossos, né? Intercessão, irmãos, gera libertação, né? Restaura famílias e edifica a igreja. Então, quando nós intercedemos uns pelos outros, quando nós intercedemos pela nossa família, gera libertação, um campo que muitas vezes a gente nem está vendo, em situações em que a gente nem está vendo, mas Deus está trabalhando. Quando nós intercedemos, quantas esposas que não têm seu marido servindo a Deus, quantos maridos que não têm sua esposa servindo a Deus, quantos pais e mães que não têm seus filhos servindo a Deus, e nossa mente está focada, buscando, clamando ao Senhor por essas vidas. Eu lembro que na igreja do Retiro, uma irmã clamou 40 anos pela conversão do esposo. 40 anos pela conversão do esposo. Meio, o pastor Márcio conhece. 40 anos, ele levava na porta da igreja o carro, entrava no carro, ia embora para casa, depois buscava na porta da igreja. Nunca entrou para ouvir a palavra de Deus, para ficar junto com ela. Mas 40 anos ela intercedendo, buscando. Deus fez a obra, né? Ele se tornou um diácono da igreja, uma bênção, muito compromissado com o reino de Deus. Porque vale a pena, irmãos. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas não cessamos em calar e parar de fazer, mas interceder, porque a família de Cristo, que somos nós, precisa ter essa ação para alcançar vidas que não servem ao Senhor. Esse é o nosso papel. Às vezes nós tentamos resolver os problemas familiares apenas no nível visível, palpável, né? Conversas, conselhos, tentativas humanas, né? Coisas, estratégias humanas, mas em algumas situações não muda, filhos que às vezes não voltam para os caminhos do Senhor, desviaram, né? Casamentos que estão desgastados, problemas dos mais diversos familiares, vícios, brigas, frieza espiritual. Quantas coisas no seio da família enfrentamos dentro dos nossos lares, ou na família no modo geral, na família dos irmãos, né? E sabe por quê? Porque há batalhas que não são resolvidas só na fala, não é pelo muito falar, mas são resolvidas na oração, na busca, na consagração. Por isso, ao falar de Deus nesse texto em Efésios, Paulo começa com intercessão. Lá no versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos
diante de ti. Por esta causa me ponho de joelhos diante de ti. Paulo começa pondo de joelhos diante de Deus para orar pelos irmãos. Naquele momento, os irmãos estavam tendo conflitos de não aceitando ali os gentios como parte da família, mas Paulo estava orando, estava clamando ao Senhor pelos irmãos. Então, um exemplo para nós que uma posição em que a intercessão começa de joelhos, orando, no sentido de oração, de busca, de consagração, porque nada mais é do que uma posição espiritual. E joelhos dobrados, eles significam dependência de Deus, dependência do Senhor, dependência total, reconhecimento de que não temos controle, porque às vezes nós queremos controlar, quantas vezes nós queremos fazer com que a pessoa venha, não, você tem que ir, você tem que ir comigo, você tem que estar comigo, mas não, depende de mim, depende do Senhor, é o Senhor tocar, é o Senhor, eu só busco. O que depende de mim é buscar e clamar. Nós não temos controle, mas entregamos a situação nas mãos do nosso Pai, nas mãos do nosso Deus, porque Ele pode intervir nas questões familiares, no seio da nossa família, nas pessoas, nas vidas, fazendo com que elas sejam libertas e transformadas. A intercessão, ela reconecta a família à sua fonte, a fonte que é Deus. A intercessão reconecta a família. Quantas famílias são desestruturadas? E quando nós clamamos, há uma reconexão. No versículo 16, para que vos conceda seres fortalecidos com o poder no homem interior, além da mudança interior, do homem interior, Deus quer, além da mudança de comportamento, Deus quer transformar o homem interior, Deus quer transformar o nosso coração, o nosso interior, o interior daquelas pessoas que nós estamos intercedendo, às vezes os problemas, eles são externos, mas há uma raiz interna, lá dentro da mente, do coração. Às vezes o pecado está enraizado, dentro do coração. Às vezes há conflito, porque tem uma alma ferida. E nós, como intercessores, a gente pede cura do coração, cura da mente, transformação, fortalecimento espiritual. Quantas pessoas que estão presas, irmãos, suas mentes totalmente presas, almas feridas, sentimentos ruins, e nós, como intercessores, clamamos por essas áreas da vida das pessoas. No versículo 17, que nós lemos, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Habite pela fé em vossos corações. Irmãos, quando alguém visita a nossa casa, essa pessoa, ela não tem poder de transformar nada. Quando Cristo é somente um visitante, eu acho legal, ter Jesus, eu creio em Jesus, mas quando você só tem Ele como visitante, Ele não transforma. Quando eu vou na casa de alguém, só naquele momento fazer uma visita, não tem poder de transformar nada. Mas quando eu sou um morador, quando eu sou um habitante, aí eu já tenho poder de transformar. Então não é um Cristo visitante, é um Cristo que habita. E dele habitar, transforma tudo, liberta tudo. E é esse Cristo que nós clamamos na intercessão. Quando Cristo habita, o orgulho cede. Quando Cristo habita, o perdão flui. E quantas vezes é necessário perdão dentro da família? Quando as pessoas estão presas, por falta de perdão, e quando Cristo habita, o amor cresce. O amor, irmão, é um fruto importante na nossa vida, porque o amor é decisão. Eu decido amar, eu decido amar minha família, por mais difícil que ela seja, por mais problemas que ela seja, mas eu decido amar o marido, decido amar o irmão, decido amar a esposa, decido amar o filho, por mais problemático que possa ser, mas é uma decisão. E só Cristo pode fazer isso quando Ele habita nos nossos corações, porque como visitante, Ele não vai transformar nada, mas deixa Ele habitar no seu coração, nos nossos corações. No versículo 17, arraigados e fundados em amor. Tantas famílias são destruídas quando há falta de amor, quando tem ego,
quando há mágoa, quando há dureza do coração, né? E são questões que às vezes a gente passa tão despercebido, né? Tantas pessoas magoadas uns com os outros, e vai tocando a vida, e não há perdão, né? Comete uma coisa aqui, e as coisas vão caminhando, não pede perdão, né? E quantas mágoas, quantos sentimentos no coração vão ficando, né? Mas a intercessão trabalha nisso, ela quebra a dureza do coração, ela cura feridas, ela restaura vícios, né? Vínculos, né? Sem amor, irmãos, a família vira um ambiente de sobrevivência. Somente sobrevive, somente vai, deixa a vida me levar, sem amor. Mas com amor, ela vira um ambiente de vida, que brota, que dá sustância, que dá crescimento, que faz a diferença no seio da igreja. Né? Versículo 20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, aqui está a esperança, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque às vezes a gente ora pedindo uma coisa, oramos, mas Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando nós pedimos restauração, Deus faz uma transformação completa. Quando nós pedimos mudança, Deus pode gerar uma nova história na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, nas famílias da igreja, nas pessoas que nós estamos intercedendo. Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. E, irmãos, a intercessão ela não é um detalhe apenas da vida cristã, ela é um instrumento de transformação espiritual. Não é só um detalhezinho, não, é mais um ministério na igreja, é mais um culto para fazer. Não, é um instrumento de transformação de vida. Porque a intercessão, ela muda ambientes, ela transforma situações, ela quebra cadeias. A intercessão, ela restaura famílias. Você tem intercedido por sua família? Você tem buscado? Mas não é simplesmente, como eu disse lá no início, uma oraçãozinha simples, não. Senhor, abençoe minha casa, minha família, em nome de Jesus, amém. Mas é algo contínuo, é algo que eu busco, é algo que eu insisto com Deus, que eu clamo insistentemente. Você tem orado pelo seu irmão, pela igreja do Senhor, pela família de Cristo. Você tem orado pelo pastor da igreja, pelos pastores, pela família dele. Você tem orado pela igreja congregacional. Você tem orado pela igreja congregacional do Conforto. Você tem orado por mim, né? Você tem clamado, você tem intercedido? Responde para você mesmo. Não é só a família da nossa casa, mas é a família da fé, a igreja de Cristo. Essa é a igreja do Senhor, a igreja que Cristo reservou, preparou, e nós temos intercedido. Qual é o nosso papel como intercessores? Porque, como eu disse, cada um de nós aqui somos intercessores. Cada um de nós aqui temos o papel de interceder uns pelos outros. E você tem feito isso? Tem feito isso pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, pela família de Cristo? Passe-nos então a partir de hoje a buscar o Senhor, clamar o Senhor, colocar sua família, colocar a igreja de Cristo nas mãos do Senhor, buscando incessantemente, porque Deus age a nosso favor. E faça isso em amor, faça isso como um chamado, né? Faça isso com o coração aberto. Porque, como disse aqui, cadeias são quebradas. Porque às vezes a gente tem resistência com algumas coisas. Às vezes a gente tem tantos desafios, né? Tantas questões que às vezes estão acometidos no nosso coração, na nossa mente, mas o ato de interceder pelo outro faz com que o meu coração se abra e eu perdoo o outro. Meu coração se abre e questões são transformadas, são libertas, porque há poder no nome de Jesus. Quando nós intercedemos uns pelos outros, Deus opera, Deus faz no momento dele, sabendo que é Ele que opera e não nós. Nós temos o papel de interceder, mas é Cristo que faz, é Cristo que age. Então o nosso papel é sempre
clamar ao Senhor, sempre buscar o Senhor, né? Quando alguém se levanta, se posiciona em intercessão, uma família inteira pode ser liberta. Olha o nosso papel. Quando alguém de nós, ou quando todos nós nos posicionamos em intercessão, uma família inteira pode ser liberta. Conversa com a irmã Elaine para você ver como famílias foram libertas através da intercessão. Conversa com muitos irmãos que têm sua família transformada. E é o nosso papel, cada um de nós, se posicionar, se levantar em intercessão, para que a nossa família, para que uma família possa ser libertada. E Deus está nos chamando, irmão, chamando como verdadeiros intercessores, né? Cada um de nós levantar pela nossa casa, clamar, né? Lutar pela nossa família, carregar, né? Nomes de pessoas, né? Pessoas específicas, orar por pessoas específicas. Deus está nos levantando, Deus está nos chamando. Quem na sua família precisa de libertação? É algo a se pensar, para que eu eleve e concentre a minha intercessão para aquela pessoa, né? Para quem você parou de orar? Muitas vezes a gente começa a orar por alguém e às vezes não há resultado, eu largo para lá. Agora seja feita a vontade de Deus e eu não oro mais, eu não busco mais. E ficou para lá. Quem você deixou de orar? E quem Deus está chamando para carregar novamente em oração, busca, em consagração, em intercessão? Sempre há alguém. E se não tiver, eu coloco a expressão: pode interceder por mim, porque eu preciso e preciso muito. Minha família precisa e precisa muito. Meu lar precisa e precisa muito. A igreja de conforto precisa e precisa muito. A igreja de Cristo como um todo precisa e precisa muito. Então que nós intercedamos uns pelos outros, busquemos em oração, consagração, dedicação uns pelos outros, porque nosso Deus, que é poderoso em fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, age em nosso favor, opera em nosso favor, não por merecimento, mas por misericórdia, porque a nossa família precisa, a sua família precisa, a minha família precisa, que intercedamos uns pelos outros. Quero pedir para os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos mais uma vez interceder específico pelas famílias. Quero que você lembre agora da sua família, a gente tem a nossa família, do nosso lar, da nossa casa, né? Nós temos nossos familiares, né? Às vezes um pouco distante, né? Tios, tias, primos, primas, né? Que às vezes a gente nem tem muito contato mais, mas a gente lembra, sabe que é nossa família, quantos que não servem a Cristo, quantos que desanimaram da caminhada cristã, né? Mas Cristo continua operando. Interceda por essa pessoa. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, Deus de amor e Deus poderoso, mas, ó Deus, queremos colocar, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor, neste momento, Senhor, nossa família, meu Pai. Tu que sonda, ó Deus, e conhece, Senhor, a cada coração e a cada mente, conhece, ó Pai, a intenção, meu Pai, conhece, ó Deus, que a cada um, cada fio do cabelo, a cada célula do nosso corpo, meu Pai, e sabe, ó Deus querido, qual é a real necessidade, ó Deus querido, da nossa família, das pessoas que residem em nosso lar, ó Deus, dos familiares distantes, meu Pai. Quantas vezes, ó Deus, nós deixamos de buscar, deixamos de clamar, ó Deus querido, nós neste momento, ó Deus, elevamos as nossas vozes diante de Ti, ó Deus, clamando ao Senhor, Pai, visita, ó Deus, a cada tio, a cada tia, a cada primo, a cada prima, ó Deus querido, aos avós, ó Deus querido, aquele, ó Deus, que está tão distante em outra cidade, talvez, ó Deus, até em outro país, meu Pai, mas Tu és o Deus que não tem fronteiras, Tu és o Deus que alcança, ó
Pai, para Ti, ó Deus, não há barreiras, ó Pai, tantos, ó Deus, que estão necessitados, ó Pai, tanto sem sua saúde física, também, ó Deus, nossa saúde espiritual, quantos, ó Pai, que pararam, Senhor, na caminhada, meu Pai, mas nós clamamos ao Senhor, que intervenha, ó Pai amado, e transforme, ó Pai, esta vida, transforme, ó Pai, este coração, liberta, ó Pai, do mal, liberta, ó Pai, do vício, da prisão, ó Pai, ao pecado, meu Pai amado, Senhor, quantas armadilhas e setas, ó Pai, satânicas, ó Deus, que tem prendido, ó Pai, vidas, ó Pai, tem, ó Deus, tirado, ó Pai amado, ceifado, ó Pai, vidas, meu Pai, tem, ó Deus, separado, ó Pai, casais, tem, ó Deus, trazendo, Senhor, confusão, Senhor, nos lares, meu Pai, mas quando nós intercedemos, ó Deus, ao Senhor, nós cremos, ó Pai, um Deus que tudo pode, ó Pai, nós confiamos naquele, ó Deus, que pode fazer infinitamente mais, ó Deus, tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque nossos pensamentos e petições são limitados, mas é o Senhor que conhece, é o Senhor que faz, agindo, ó Pai, o Senhor, ninguém pode impedir. Meu Pai, toma, Senhor, cada família aqui representada, toma, Senhor, cada lar, ó Deus, aqui, ó Pai, representado esta noite, meu Pai, e age, Senhor, ao favor, seja qualquer que for, ó Pai, a situação, ó Pai, Tu tens poder para libertar, para transformar, para renovar, ó Deus, para frutificar no lar, para trazer, ó Pai, renovo espiritual, ó Pai, consolo, libertação, meu Pai, nós queremos um Deus que faz, ó Deus, isso por misericórdia, não porque merecemos, meu Pai, mas é pelo Teu favor, é pela Tua graça, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter aí nos justificado na cruz do Calvário. O Senhor, Pai, está nos dando força, Senhor, no dia a dia, ó Deus, trazendo o Senhor sobre nós a santificação, ó Deus, e preparou, Senhor, para nós um futuro glorioso, meu Pai, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado, Deus, por este momento. Continua, Senhor, a nos ajudar, ó Deus, ó Deus, nos fortalecer dia após dia, ó Pai. Cuida da nossa família, cuida do nosso lar, cuide, ó Deus, da Tua igreja, meu Pai, como família reunida, meu Pai, no nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Nós Te louvamos e já Te agradecemos pelo nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus assim abençoe os irmãos. Eu volto a palavra para o pastor Gabriel, em nome de